Não pode haver pessoas presas por terem a sua opinião. Não pode haver pessoas presas por dizerem o que pensam. Não há mais espaço para ditadores. Lula, ladrão! Lula! Escuta o que eu vou te falar. Todas essas pessoas vão pagar na justiça. Não tem como fugir disso. Podem gritar, podem espernear. A mudança do Brasil vai acontecer. Vamos ter maioria no Senado e essas pessoas vão pagar na justiça. Ministros do STF vão ser trocados e todos esses crimes serão investigados. Todas essas ações, todos esses atos serão punidos na justiça verdadeira. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. E oposição articula impeachment de Gilmar após atrito com Zema. É isso mesmo. O ministro pediu que o ex-governador seja incluído no inquérito das fake news. Os parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados anunciaram nesta segunda-feira que vão ingressar com um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. A iniciativa é liderada pelo deputado federal Gilberto Silva após o magistrado solicitar a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no inquérito das fake news. Nesta segunda-feira, Gilmar enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a investigação de Zema por compartilhar em suas redes sociais um vídeo ironizando ministros da corte. Em nota também divulgada nas redes, Gilberto Silva afirma que a oposição está preocupada de que a investigação de Zema, que é pré-candidato à presidência, abra um precedente grave. Abre aspas. Um ex-chefe do Poder Executivo Estadual passa a ser alvo de investigação por expressar opinião política. A crítica institucional, elemento essencial da democracia, passa a ser tratada como infração. Fecha aspas. Escreve Gilberto. E Portugal ergue a voz, faz Lula tremer e dá exemplo de tolerância zero com a corrupção. É isso mesmo. As imagens do forte protesto em Portugal contra a chegada do petista Lula estão rodando o mundo. Um recado claro à esquerda. André Ventura, líder do Chega, publicou, abre aspas, tolerância zero com a corrupção. Obrigados a todos os portugueses e brasileiros que se mobilizaram. Fecha aspas. Veja o vídeo. Isto é para acontecer! Isto é para acontecer! Não é um sonho, isto é para acontecer! O país está farto de ser roubado. Isto tem que ser o futuro de Portugal e do Brasil. Não pode haver pessoas presas por terem a sua opinião. Não pode haver pessoas presas por dizerem o que pensam. Não há mais espaço para ditadores. Lula, ladrão! Lula! Obrigado pelo apoio ao Brasil e à nossa cidade. Obrigado. E a Embaixada dos Estados Unidos dá tapa na cara do governo Lula. É isso mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil lançou um comunicado que é um tapa na cara do governo Lula. Abre aspas. Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Fecha aspas. A nota faz referência à expulsão do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na absurda detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. A Polícia Federal Brasileira, sob o comando do Lula, do André Rodrigues, aquele que estava tomando uísque com Alexandre de Moraes lá em Londres, acaba de ser pega numa mentira flagrante. Não só é pega numa mentira flagrante, mas também é pega em uma ação criminosa ilegal nos Estados Unidos, o que acabou fazendo com que um delegado da Polícia Federal fosse expulso do território americano. Olha o buraco que a gente encontrou agora. Mas vamos lá, esse é mais um escândalo que a gente vai precisar da sua ajuda para divulgar, porque com certeza a imprensa tradicional não vai fazer a devida menção. Esse cidadão que você está vendo aqui, ó, sempre nas redes sociais, nas festinhas, com a elite, só na socialite, se chama Marcelo Ivo. Marcelo Ivo, um ávido frequentador de festinhas ali, dos ricos ali nos Estados Unidos.
delegado da Polícia Federal, que está nos Estados Unidos desde 2023. A missão dele, dada por Alexandre de Moraes, é perseguir brasileiros. Exatamente, fazer perseguição política em território americano. Um cara que já foi publicado algumas matérias sobre ele, estava num apartamento luxuoso, numa das áreas mais caras de Miami, né? Aqui é um apartamento em Brickell. Por que é importante e por que esse cara agora, ele acaba de superar o Fábio Shor? Vamos ver, deixa o Sam Puncher falar só um segundo. O Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na detenção de Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da ABIN, foi convidado a se retirar dos Estados Unidos. Foi expulso. Em uma postagem no X, o perfil do Bureau para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado publicou o seguinte: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição quanto prolongar caças às bruxas políticas em território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro relevante deixe nossa nação por tentar fazer isso. Quero que vocês entendam, isso aqui, tá, é do governo americano que saiu essa nota, alegando que esse delegado da Polícia Federal tentou burlar as regras e o processo, ou seja, ele tentou agir de forma ilegal. Por que isso é importante? Esta semana, no início dessa semana, a Polícia Federal soltou uma nota dizendo que estava agindo em cooperação com a polícia americana. Peraí, como que eles estavam agindo em cooperação e agora o governo americano está expulsando o delegado da Polícia Federal? A Polícia Federal mentiu. E agora está comprovado que eles mentiram. Usaram perfil social, site oficial, nota oficial. Mentiram. Se a Polícia Federal do Andrei Rodrigues, do Lula, mentiu sobre isso, sobre o que mais eles mentem? O que mais tem de mentira nos relatórios que eles criam para tentar incriminar, prejudicar a direita no Brasil? Até onde vai o buraco das mentiras da nossa Polícia Federal sob o comando de Andrei Rodrigues? E a matéria, tem mais matérias, vamos lá. De assuntos do hemisfério ocidental do governo dos Estados Unidos divulgou uma mensagem na qual diz ter pedido que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, deixe os Estados Unidos depois de ter feito o monitoramento que acabou levando à prisão de Alexandre Ramagem, uma apuração do nosso analista de política, Caio Junqueira, como eu disse há pouco. Essa mensagem foi publicada na página do X. Eu não sei. Agora vamos a uma parte interessante. Então, um agente da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal está agindo em território americano, sem a devida autorização do governo americano, perseguindo pessoas em território americano, tentando usar o sistema de deportação americana para perseguir politicamente desafetos do Brasil. Ou seja, isso sim é uma ingerência, isso é um desrespeito ao território americano, ao governo americano. E aí o Lula ficou chateado porque esse delegado foi expulso. Agora, olha a explicação do Lula nessa situação. Olha como que a cabeça desse cidadão é invertida. E o que aconteceu? Eu fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial. Presta atenção, o abuso é dos Estados Unidos contra o policial. O abuso não é da Polícia Federal no território americano, não. Nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível. E aí o delegado da Polícia Federal tenta agir de forma ilegal para deportar pessoas que o Lula não gosta. Mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Como que a cabeça da pessoa pode ser tão invertida? Ele está falando exatamente o que eles fizeram, como se fosse algo feito pelo governo americano. Alexandre de Moraes botou um cara para perseguir pessoas nos Estados Unidos sem autorização do governo americano. E agora essa pessoa foi expulsa, o Lula está falando isso é uma ingerência. Daqui a pouco ele vai vir com papo de soberania. Pelo amor de Deus, como é que alguém pode ser tão imbecil assim? Mas calma. Gente, aqui calma. No Novo Dia. O governo brasileiro está considerando muito seriamente a possibilidade de expulsar algum ou alguns agentes norte-americanos que trabalham no Brasil. Os agentes norte-americanos que trabalham no Brasil com autorização do governo americano, do governo brasileiro. Eles não fazem o que o Marcelo Ivo fez.
Lula está querendo cavar uma crise com os Estados Unidos para poder se posar como o guerreiro defensor da soberania, porque foi o único momento que ele teve aumento de aprovação. Justamente por conta desse protocolo, esse memorando de entendimentos que existe entre os dois países. Existe essa possibilidade, é uma possibilidade muito concreta, muito forte, de que o governo brasileiro faça a expulsão de pelo menos um agente norte-americano. Especialmente, Carol, segundo eu apurei, se o governo dos Estados Unidos não conseguir dar explicações detalhadas e satisfatórias sobre essa decisão do pedido de remoção do delegado da Polícia Federal lá dos Estados Unidos por supostamente ter tentado fazer algum tipo de interferência no caso da prisão do Alexandre Ramagem. Ficando explicado que ele tentou fazer uma interferência no caso do Ramagem, o que o governo Lula vai fazer? Vai exonerar o Marcelo Ivo? Porque deveria ser feito isso. Bom, agora por enquanto, o buraco vai mais embaixo. Você se lembra do caso do Felipe Martins? Felipe Martins, que alguém foi lá no aeroporto, lembra? E adulterou, forjou uma entrada dele no governo americano, que está tendo uma investigação sobre isso. Escuta aqui o que o meu amigo do SBT News fala. Nós não podemos afirmar nada em relação ao próprio Marcelo Ivo, mas se a gente for puxar pela memória alguns casos que estão na justiça norte-americana lá nos Estados Unidos, aí eu puxo aqui, lembro aquele episódio envolvendo o Felipe Martins, o ex-assessor internacional do Bolsonaro no governo anterior, no qual houve uma documentação em um site oficial afirmando a saída dele, né, em dezembro, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro viajou aos Estados Unidos e estava na lista o nome do Felipe Martins, né? Esse material, esse documento, por sinal, foi usado pela equipe do ministro Alexandre de Moraes para argumentar ali uma prisão preventiva na época. Será que esse assunto tem alguma ligação com esse caso ou não? Segundo as fontes com quem eu conversei, disseram que, olha, há outros assuntos graves envolvendo uma denúncia. Aqui me fugiu o nome, mas como se fosse uma denúncia errada, né? Não é esse nome, eu vou me lembrar aqui, mas como se fosse uma denúncia que não era uma denúncia adequada, na forma de meio que ludibriar um pouco as autoridades para agirem de uma outra forma. É um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, grave. Esse cara, Marcelo Ivo, é o delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos no mesmo período que Fábio Shor foi lá e de repente surge essa fraude que eles usaram para deixar preso o Felipe Martins. O buraco é muito mais embaixo. Voltando aqui, este cidadão está voltando para o Brasil agora, expulso dos Estados Unidos por não ter respeitado a justiça americana. Para onde você acha que ele vai? Minha opinião, gabinete do Alexandre de Moraes. Assim como o Fábio Shor, muito provavelmente Alexandre de Moraes vai pedir para esse cara ir para o seu gabinete. Porque é isso, virou curva de rio. Todo mundo que está sendo flagrado fazendo coisas erradas por aí, acaba e vai lá para o gabinete do Alexandre de Moraes, porque são pessoas da alta confiança do Moraes. Escuta o que eu vou te falar. Todas essas pessoas vão pagar na justiça. Não tem como fugir disso. Podem gritar, podem espernear. A mudança do Brasil vai acontecer. Vamos ter maioria no Senado e essas pessoas vão pagar na justiça. Ministros do STF vão ser trocados e todos esses crimes serão investigados. Todas essas ações, todos esses atos serão punidos na justiça verdadeira. Meus amigos, hoje o site Platô trouxe uma sobre o Gilmar que é de arrepiar os cabelos, que o Gilmar já não possui, pelo menos não tantos assim. Ele está irado, ele está descontrolado e ele está com medo. Eu vou te trazer essa notícia que veio aqui de um senador falando com esse site e isso vai mostrar para vocês como a gente pode, dentro do STF, estar numa mudança de comando, como novos ventos podem estar soprando dentro da corte, como talvez isso possa significar uma renovação dentro do STF de quem manda, de quem tem o bastão, de quem está com o poder. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês inscrevam-se aqui no nosso canal e deixe o like, deixe o seu joinha. Vamos para a matéria. Aspas. Diz o seguinte: ao comentar com a coluna os recentes movimentos de Gilmar Mendes, um senador fez a seguinte avaliação. Aí diz o senador: Gilmar age como uma fera acuada.
sinal de que a água está chegando no nariz do Gilmar. Quem viver, verá. Disse o senador que pediu para não ser identificado. Aí quando a coluna perguntou por que ele não queria ser identificado, disse o senador que, aspas, é capaz do Gilmar querer me enquadrar também por isso. Bom, o Gilmar, o temor do Gilmar, e a ira dele, tem a seguinte explicação. O Gilmar se tornou visível. Ele sempre foi um cara de bastidores. Vocês ouviam falar do Toffoli, ouviam falar do Moraes, mas o Gilmar, que era o chefe, não aparecia. E agora aparece, e aparece como chefe. Vocês percebem? E ele se tornando visível, todos os da sua turma também se tornam visíveis. Fica claro quem é da turma do Gilmar e quem não é. Ali dentro é o Dino, é o Zanin, é o Toffoli, é o Moraes, às vezes a Carmen Lúcia, porque ela vai para lá, vai para cá, e outros mais que fluem. Mas o fato é que a turma do Gilmar ficou evidente, ficou visível, e ele como chefe dessa turma também. E esse é um ponto que a ele não pega bem. É que nem balada. Já viu em balada? No escuro da balada, todo mundo dança, todo mundo faz de tudo. Quando as luzes acendem, eu quero ver quem tem coragem de fazer com as luzes da balada acesas as mesmas coisas que faz com as luzes apagadas. Então, quando a balada se torna visível, ninguém é tão solto assim. Quando os ministros se tornam visíveis, ninguém fica tão solto ou tão confortável assim de fazer parte de uma ala hoje do STF que comanda o país. Que comanda o país. Que manda e desmanda em todo mundo. Que faz o que quer e o que não quer. Vocês entendem? Esse é o ponto. E o Gilmar tem receio, porque todos visíveis, a maioria que ele possui hoje dentro do STF pode começar a se safar. Pode começar a correr. A gente tem visto a Carmen Lúcia dizendo, olha, não é comigo. A gente tem visto o Dino dizendo, olha, vamos fazer uma reforma do judiciário. A gente já viu Barroso cair fora. Então pode ser que a visibilidade, as luzes voltadas para essa turma que manda no STF, isso pode fazer com que eles caiam fora, com medo, com receio dos holofotes. E aí o Gilmar pode perder a maioria dentro da corte. Isso para ele com certeza não é bom. Esse é um dos receios dele. E tem um outro ainda. O outro é que daqui 3, 4 anos o Gilmar se aposenta. 75 anos. E aí? Como vai ser a sucessão do Gilmar sem uma maioria lá dentro? Como vai ser a sucessão do Gilmar sem fazer um sucessor? Com as pessoas debandando-se da turma, debandando-se dessa maioria que ele criou lá dentro. Por isso o interesse dele no Pacheco entrar no lugar do Messias, era isso que ele queria. Por isso o interesse dele agora de se aproximar do próprio Messias. Por isso o interesse dele em quem vai ou não vai entrar na vaga para o STF. Por isso, inclusive, o interesse do STF, ou dessa ala do STF, em que a direita não entre no poder. Porque se a direita entrar no poder, a gente tem 2 problemas, eles têm 2 problemas. O primeiro é que pode ter impeachment ainda de gente dessa ala e eles perderem mais soldados. E segundo, que se a direita entrar no poder, sobretudo no Senado, pode acontecer até mesmo de outros nomeados virem da direita. Juristas de direita, que não tem nada a ver ou não vão topar fazer parte dessa ala. E aí a sucessão do Gilmar é um caos. Ele vai perder o espaço, não vai ter a maioria e ainda pode correr o risco de não fazer um sucessor ou da sua turma ficar pequenininha e ele perder o controle do STF. É isso que está fazendo com que ele se sinta como uma fera acuada. É isso que está fazendo com que ele vá para cima de todo mundo e é isso também que faz com que se demonstre que há uma perda de poder significativa, talvez não agora, mas com o tempo, e que pode ser que nós tenhamos dentro do STF uma renovação. Meus amigos, deixe seu comentário aqui. Clica aí e diga o que você acha. Você acha que vai ter uma renovação? Quem que poderia ser o próximo ministro? Ou quem poderiam ser os ministros da direita, juristas de direita dentro do STF? Deixa aí o seu comentário. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!